Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ictus no Brasil. E hoje eu estou aqui mais uma vez com vocês para mais um vídeo da nossa playlist da leitura cronológica da Bíblia em um ano. Nós já estamos no livro de Josué. Hoje, dia 14 de março, nós vamos fazer a leitura do livro de Josué, do capítulo 10 ao 12. Vamos para a leitura. Josué, capítulo 10. Não demorou muito para Adonisedeque, rei de Jerusalém, saber que Josué tinha invadido e destruído Ai e seu rei, sob santa condenação. Assim como fizera com Jericó e o seu rei. Ele também soube que o povo de Gibeon tinha feito um acordo com Israel e permaneciam vizinhos. O rei de Jerusalém e o seu povo ficaram alarmados, porque Gibeon era uma cidade grande, como qualquer cidade que comportasse um rei, e maior do que Ai. Além disso, todos os seus homens eram guerreiros. Por isso, Adonisedeque enviou uma mensagem a Roão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon. Venham me ajudar a atacar Gibeon, pois eles se uniram a Josué e ao povo de Israel. Os 5 reis amorreus ocidentais, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon, juntaram seus exércitos e saíram para atacar Gibeon. Os homens de Gibeon mandaram dizer a Josué, que estavam acampados em Gilgal: não nos abandone agora. Venha depressa, salve-nos, ajude-nos. Os reis amorreus que habitam as montanhas se uniram todos contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, todos soldados valentes. O Eterno disse a ele: não dê chance a eles. Eu já os entreguei em suas mãos. Nenhum deles resistirá a vocês. Josué marchou de Gilgal durante toda a noite e os apanhou de surpresa. O Eterno os deixou confusos perante Israel, e Israel obteve uma importante vitória em Gibeon. Os israelitas perseguiram os inimigos lá no alto, a caminho de Bet-Horon, até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, o Eterno lançou sobre eles enormes pedras de granizo, e muitos morreram. Na verdade, morreram mais soldados pelo granizo do que pela espada dos israelitas. No dia em que o Eterno entregou os amorreus nas mãos de Israel, Josué clamou a Deus diante de todo o povo: Sol, fique parado para Gibeon. Lua, descanse sobre o vale de Aijalon. O sol parou. A lua ficou imóvel, até que ele derrotasse os inimigos. Essa é uma citação do livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e permaneceu ali o dia inteiro. Nunca houve um dia como aquele, nem antes e nem depois. O Eterno cumprindo uma ordem humana. De fato, o Eterno lutou a favor de Israel. Depois disso, Josué voltou com todo o Israel para o acampamento de Gilgal. Nesse meio tempo, os 5 reis se refugiaram numa caverna e alguém deu a informação a Josué. Os 5 reis foram encontrados escondidos na caverna de Maquedá. Josué ordenou: ponham grandes pedras à entrada da caverna e deixem alguns guardas ali. Mas não se detenham ali. Continuem a perseguir os inimigos. Ataquem os que ficarem para trás. Não deixem que voltem para suas cidades. O Eterno já os entregou a vocês. Josué e o povo de Israel exterminaram os exércitos inimigos. Apenas uns poucos soldados conseguiram escapar para as cidades fortificadas. O exército inteiro de Israel voltou em paz para o acampamento em Maquedá, onde Josué estava. A partir daquele dia, ninguém mais ousou ameaçar os israelitas. Por fim, Josué ordenou: abram a entrada da caverna e tragam a mim aqueles 5 reis.
A ordem foi obedecida, e os 5 reis foram trazidos da caverna: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Quando todos os 5 estavam diante de Josué, ele convocou o exército e ordenou aos comandantes que estavam com ele: venham aqui, pisem no pescoço destes reis. Eles puseram o pé sobre o pescoço dos reis. Josué disse àqueles soldados: não tenham medo, não se acanhem, sejam fortes, sejam confiantes. Isso é o que o Eterno fará a todos os inimigos quando vocês os atacarem. Os 5 reis foram executados por Josué. Ele os pendurou em 5 árvores, nas quais os corpos ficaram até a tarde. Ao pôr do sol, Josué mandou que fossem retirados. Os homens tiraram os corpos das árvores, jogaram-nos na caverna na qual tinham se escondido e puseram grandes pedras à entrada. Eles estão sepultados lá até hoje. Naquele mesmo dia, Josué conquistou Maquedá. Foi um verdadeiro massacre, e o rei deles também foi morto. Ali também foi decretada a santa condenação. Não foi deixado um único sobrevivente. O rei de Maquedá teve o mesmo tratamento que o rei de Jericó. Josué e todo Israel partiram de Maquedá, foram para Libna e a atacaram. O Eterno entregou Libna nas mãos de Israel. Eles conquistaram a cidade, capturaram o rei e exterminaram a população. Também ali não houve sobreviventes. O rei de Libna recebeu o mesmo tratamento que o rei de Jericó. Josué e todo Israel continuaram sua jornada. De Libna foram para Laquis. Ele armou o acampamento perto da cidade e a atacou. O Eterno entregou Laquis nas mãos de Israel. Ela foi conquistada em 2 dias, e todos os seus habitantes foram mortos. Ali e em Libna também foi decretada a santa condenação. Horão, rei de Gezer, chegou para ajudar Laquis. Josué atacou o exército dele. Ali também não foi deixado um único sobrevivente. Josué e todo Israel prosseguiram de Laquis para Eglon. Eles armaram um acampamento e atacaram a cidade. Ela foi conquistada e todos os seus habitantes foram mortos. A exemplo de Laquis, ali também foi decretada a santa condenação. Josué e todo Israel subiram de Eglon para Hebrom. Eles a atacaram e a conquistaram. O rei, suas cidades e todos os seus habitantes foram destruídos. Não houve sobreviventes, como em Eglon. E contra essa cidade e seus habitantes também foi decretada a santa condenação. Em seguida, Josué e todo Israel atacaram Debir. Eles conquistaram a cidade, o rei e suas vilas e mataram todos os seus habitantes. Contra essa cidade e seus habitantes também foi decretada a santa condenação. Não deixaram nenhum sobrevivente. Debir e o seu rei tiveram o mesmo tratamento de Hebrom, e o seu rei, e Libna e o seu rei. Josué conquistou toda a terra e os seus reis, montanhas, deserto, planícies e as vertentes. Não deixou sobreviventes. Ele executou a santa condenação contra tudo que respirava, conforme o Eterno, o Deus de Israel, tinha ordenado. Josué conquistou a terra de Cádiz Barneia e Gaza, e desde toda a região de Gósen até Gibeon. Josué derrotou todos esses reis e se apossou das terras deles numa única campanha, porque o Eterno lutava por Israel. Depois disso, Josué e todo Israel voltaram para o acampamento em Gilgal. Josué capítulo 11. Quando Jabim, rei de Hazor, soube de todas essas coisas, enviou uma mensagem a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Sinrom, ao rei de Axaf, a todos os reis que habitavam nas montanhas do norte, aos reis no vale, ao sul de Quinerete, aos reis das campinas, a oeste e em Nafote Dor, aos cananeus do leste e do oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus e aos jebuseus que viviam nas montanhas,
e aos heveus ao pé do Hermon, na terra de Mispá. Eles saíram com todas as suas tropas unidas, avançando como uma massa compacta, um exército enorme, tão numeroso quanto a areia da praia, sem contar os cavalos e carros. Todos esses reis se encontraram e acamparam perto das águas de Merom, prontos para atacar Israel. O Eterno disse a Josué: não tenha medo deles. Amanhã, a esta hora, eu os entregarei a Israel, todos mortos. Você cortará os tendões dos cavalos deles e incendiará todos os seus carros. Josué e o seu exército os surpreenderam, atacando-os nas proximidades das águas de Merom. O Eterno os entregou a Israel, que os feriu e perseguiu até a grande Sidom, até Misrefote-Maim e até o vale de Mispá, a leste. Não houve sobreviventes. Josué os tratou conforme as instruções do Eterno, cortou os tendões dos cavalos e queimou os carros de guerra. Em seguida, Josué conquistou Hazor, matando seu rei. Até então, Hazor era a capital de todos esses reinos. Eles mataram todos os seus habitantes, executando a santa condenação. Não restou um fôlego de vida, em parte alguma da cidade, que também foi incendiada. Josué conquistou e massacrou todas as cidades reais e seus reis, executando a santa condenação ordenada por Moisés, servo do Eterno. Mas Israel não queimou as cidades construídas sobre as colinas, com exceção de Hazor, que ele incendiou. O povo de Israel apropriou-se dos objetos de valor que havia nelas e também do gado. Mas o povo foi exterminado. Não restou um único ser humano nessas cidades. O Eterno deu ordens aos seu servo Moisés, que as transmitiu a Josué, e Josué obedeceu. Ele não deixou de cumprir uma única ordem dada pelo Eterno a Moisés. Josué conquistou toda a terra, as montanhas, o deserto sul, toda a terra de Gósen, as planícies, o vale Arabá e as montanhas de Israel e suas planícies, desde o monte Halaque, que se eleva na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Ele capturou seus reis e os matou. A luta de Josué contra esses reis durou muito tempo. Nenhuma cidade fez acordo de paz com o povo de Israel, à exceção dos heveus de Gibeon. Israel lutou e conquistou as demais cidades. Foi plano do Eterno que esses povos resistissem obstinadamente aos israelitas, para que, assim, fossem impiedosamente submetidos à santa condenação. Desse modo, o Eterno pôde destruí-los, conforme ordenara a Moisés. Na mesma época, Josué também se dispôs a exterminar os Enaquins dos montes de Hebron, de Debir, de Anabe, das montanhas de Judá e das montanhas de Israel. Josué executou a santa condenação contra eles e suas cidades. Não restou nenhum Enaquim na terra do povo de Israel, exceto em Gaza, Gate e Asdod. Ali era possível encontrar alguns. Josué ocupou toda a região. Ele cumpriu tudo o que o Eterno ordenou a Moisés. Depois, dividiu a terra para Israel, de acordo com a herança de cada tribo. Então Israel descansou das guerras. Estes são os reis que o povo de Israel derrotou. Josué capítulo 12. Estes são os reis que o povo de Israel derrotou e cuja terra conquistou a leste do Jordão, desde o ribeiro do Arnon até o monte do Hermon, abrangendo toda a região leste do vale de Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, seu domínio se estendia desde Aroer, à margem do ribeiro de Arnon, no meio do ribeiro, abrangendo metade de Gileade até o rio Jaboque, na fronteira com o território dos amonitas. Seu domínio se estendia na direção leste do vale da Arabá, desde o mar de Quinerete, desde o mar
da Arabá, o Mar Salgado, na direção leste até Bet-Gesimote e na direção sul até as encostas do Pisga. Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns a reinar em Astarote e Edrei, seu domínio se estendia desde o monte Hermon e de Salcá, passando por Bazã, até a fronteira ao povo de Jesur e Maacá, a outra metade de Gileade, e até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servos do Eterno, e o povo de Israel os derrotaram. E Moisés deu estas terras por herança aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis que Josué e o povo de Israel derrotaram na cidade, na terra e a oeste do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, ao sul do monte Alaque, que se eleva em direção a Seir. Josué deu essa terra por herança às tribos de Israel, repartindo as regiões montanhosas, as planícies ocidentais, o vale da Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Negueb. Terras antes habitadas pelos hititas, amorreus, cananeus, ferezeus, ezeus e jebuseus. E estes foram os reis: o rei de Jericó, o rei de Ai, próxima de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Hormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinrom-Meron, o rei de Axaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joqueneão, no Carmelo, o rei de Dor, em Nafote-Dor, e o rei de Goim, de Gilgal, o rei de Tirza. 31 reis ao todo. Amém? Fique conosco e até a próxima leitura. A paz do Senhor Jesus.